Olá, antes de começar a história, me ajude clicando no botão inscrever-se para continuar trazendo histórias lindas e emocionantes como essa. Roberto Mendes nunca imaginou que chegaria àquele ponto. Sentado em sua ampla sala de diretor-presidente, com vista panorâmica para o Centro Empresarial de São Paulo, ele observava os números vermelhos no relatório financeiro com uma sensação de impotência que jamais experimentara em seus 20 anos de carreira. A Mendes em Associados Tecnologia, empresa que ele construíra do zero, estava à beira do colapso. Não por falta de clientes ou má gestão financeira, mas por um problema técnico que nenhum de seus 80 funcionários conseguia resolver. 3 semanas atrás, o sistema central da empresa havia sido atacado por um ransomware sofisticado. Os hackers não apenas criptografaram todos os dados, mas instalaram uma camada de proteção tão complexa que nem mesmo as empresas de segurança contratadas conseguiram decifrar. O resgate exigido era de US$ 5 milhões, uma quantia que destruiria completamente o caixa da empresa. Roberto recusou-se a pagar, não por teimosia, mas por princípio. Ceder às exigências de criminosos virtuais seria estabelecer um precedente perigoso, além de não garantir a recuperação dos dados. No entanto, sem acesso aos sistemas, a empresa estava completamente paralisada. Os contratos com clientes começaram a ser cancelados. Os funcionários, mesmo recebendo seus salários em dia, estavam desmotivados e preocupados com o futuro. Alguns já haviam pedido demissão. A reputação da empresa, construída com tanto esforço, estava sendo destruída em questão de semanas. Roberto havia convocado reuniões intermináveis. Trouxe consultores de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo especialistas internacionais via videoconferência. Cada um analisava o problema, balançava a cabeça e dava o mesmo veredito. Aquele tipo de ataque era praticamente inquebrável sem a chave de descriptografia. "Senhor Mendes", disse Carla, sua secretária entrando na sala com uma pilha de currículos. Chegaram mais 50 candidaturas para a vaga de especialista em segurança cibernética. Já marquei entrevistas para amanhã. Roberto suspirou profundamente. Aquela era a 3ª leva de candidatos. Havia entrevistado pessoalmente mais de 30 profissionais nos últimos dias. Todos com currículos impressionantes, diplomas de universidades renomadas, certificações internacionais. Mas quando apresentados ao problema real, todos esbarravam na mesma parede intransponível. "Obrigado, Carla. Pode deixar aí." Ela hesitou antes de sair. "Senhor Mendes, posso fazer uma observação?" "Claro. O senhor precisa comer alguma coisa. Não vi você almoçar nos últimos 3 dias. Vou pedir algo para o senhor." Roberto olhou para o relógio. Eram 3 da tarde. Ela tinha razão. "Está bem. Peça qualquer coisa." "Tanto faz." 20 minutos depois, a campainha do interfone soou. Carla atendeu e liberou a entrada do entregador. Era um rapaz jovem, não mais que 25 anos, vestindo uma jaqueta vermelha desbotada de aplicativo de entregas, capacete debaixo do braço e uma mochila térmica nas costas. "Entrega para o senhor Roberto Mendes", anunciou ele na recepção. Com um sorriso cansado, mas genuíno, a recepcionista apontou para o corredor. "Último andar, sala da presidência. Pode subir." Enquanto esperava o elevador, o entregador, cujo nome era Lucas Ferreira, olhou ao redor. Já havia feito entregas naquele prédio antes, mas nunca nos andares superiores. O saguão era imponente, com mármore italiano e uma fonte de água no centro, quadros abstratos nas paredes, sofás de couro, uma atmosfera que respirava sucesso empresarial. Lucas trabalhava como entregador há 3 anos, desde que abandonara a Faculdade de Ciência da Computação no 2º ano. Não por falta de capacidade, mas por necessidade. Seu pai havia sofrido um AVC e precisava de cuidados constantes. Sua mãe, sozinha, não conseguia arcar com todas as despesas. Lucas, filho único, precisou assumir a responsabilidade. As entregas pagavam as contas, mas ele nunca abandonou completamente a tecnologia. Nas madrugadas, depois de voltar para casa, passava horas estudando programação, segurança da informação, criptografia. Participava de fóruns online, resolvia desafios de hacking ético, mantinha-se atualizado. Era sua forma de não perder o contato com o que realmente amava. O elevador abriu no 20º andar.
Lucas seguiu as placas até chegar a uma sala ampla, onde uma senhora elegante trabalhava atrás de uma mesa. Entrega para o Sr. Roberto, disse Lucas, tirando o pacote da mochila. Pode deixar aqui que eu levo, respondeu Carla, estendendo a mão. Precisa de assinatura no aplicativo, explicou Lucas. Mostrando o celular, Carla pegou o telefone para assinar, mas naquele momento, a porta da sala de Roberto se abriu. Ele saiu apressado, folheando papéis, falando ao telefone. Não, doutor Silveira, eu entendo a posição da empresa de vocês, mas... Roberto parou abruptamente ao quase esbarrar em Lucas. Desculpe, me liga daqui a pouco. Ele desligou e olhou para o entregador. Desculpe, rapaz. Estava distraído. Sem problema, senhor, respondeu Lucas, pegando o celular de volta das mãos de Carla, após a assinatura. Roberto estava prestes a voltar para sua sala quando seu olhar foi atraído pela tela do notebook que Lucas carregava em uma bolsa lateral aberta. Na tela, havia linhas de código, um terminal de Linux executando comandos complexos. Você programa? Perguntou Roberto, surpreso. Lucas seguiu o olhar do empresário e rapidamente fechou a bolsa constrangido. Ah, é só um hobby. Desculpe, não queria... Não. Roberto ergueu as mãos. Estou genuinamente curioso. Que tipo de programação você faz? Lucas hesitou. Aquele não era o tipo de conversa que um entregador costumava ter com um CEO. Um pouco de tudo. Segurança da informação, principalmente. Python, C++, análise de vulnerabilidades. Roberto sentiu uma faísca de esperança, embora tentasse contê-la. Já havia se decepcionado muitas vezes nas últimas semanas. Você tem formação na área? Comecei ciência da computação, mas tive que trancar. Continuo estudando por conta própria. Entre aqui um momento, disse Roberto apontando para sua sala. Por favor. Lucas olhou para Carla confuso, mas ela apenas assentiu com a cabeça, igualmente surpresa. Ele seguiu Roberto para dentro da sala luxuosa. Roberto fechou a porta e indicou uma cadeira para Lucas sentar. Quanto você ganha por mês com as entregas? Lucas franziu a testa, desconfiado. Com todo respeito, senhor, mas isso importa por quê? Responda, por favor. Cerca de R$3.000 quando tenho um bom mês. Roberto assentiu. E se eu te oferecesse R$5.000 para resolver um problema de segurança da informação? Um trabalho único, freelance. Você estaria interessado? Lucas inclinou-se para a frente. Que tipo de problema? Roberto levantou-se e foi até a janela. Minha empresa foi atacada por um ransomware há 3 semanas. É complexo, sofisticado. Já atentei mais de 30 especialistas, empresas de segurança renomadas. Ninguém conseguiu resolver. Se você conseguir quebrar a criptografia e restaurar nosso acesso aos sistemas, te pago R$5.000 em dinheiro, hoje mesmo. Isso é muito dinheiro para algo que especialistas não conseguiram fazer, disse Lucas cético. Por que acha que eu conseguiria? Sinceramente, Roberto virou-se para encará-lo. Instinto. Já entrevistei dezenas de pessoas com currículos brilhantes que não saíram do lugar. Talvez o que eu precise não seja mais diplomas, mas alguém com paixão genuína pelo assunto. Alguém que estuda por amor à tecnologia, não apenas por um emprego. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Posso ver o sistema infectado? Roberto conduziu Lucas até a sala de TI, onde 5 funcionários trabalhavam freneticamente em terminais, tentando diferentes abordagens para acessar o sistema bloqueado. Ao ver o CEO entrar acompanhado de um entregador, todos pararam e olharam com curiosidade. Pessoal, este é Lucas. Ele vai dar uma olhada no nosso problema, anunciou Roberto. Um dos funcionários, um homem de meia-idade chamado Augusto, chefe do departamento de TI, não escondeu o ceticismo. Senhor Mendes, com todo respeito, temos profissionais qualificados aqui. Não acho apropriado. Augusto, cortou Roberto com firmeza, mas sem hostilidade. Estamos há 3 semanas nisso. Já tentamos todos os métodos convencionais. Deixe o rapaz tentar. Lucas aproximou-se de um dos terminais. Na tela, a mensagem dos hackers estava clara. Seus arquivos foram criptografados com AES 256. Pague R$5.000 em Bitcoin para recuperar acesso. Você tem 72 horas antes que os dados sejam permanentemente destruídos. O prazo já havia expirado há muito tempo. Lucas começou a digitar comandos,
analisando a estrutura do malware. Seus dedos dançavam pelo teclado com velocidade e precisão. Os funcionários ao redor observavam, alguns com desdém, outros com curiosidade genuína. Depois de 15 minutos em silêncio absoluto, Lucas encostou-se na cadeira. É sofisticado, muito sofisticado. Mas tem um padrão. Que padrão? Perguntou Roberto, aproximando-se. O ransomware usa uma variação modificada do AES-256, mas o vetor de inicialização segue uma sequência semi-aleatória baseada no horário do sistema. Gus apontou para linhas de código na tela. Eles tentaram mascarar isso com múltiplas camadas de ofuscação, mas deixaram rastros. Se eu conseguir identificar o timestamp exato da infecção e reconstruir a sequência de geração do airport, posso teoricamente regenerar a chave de descriptografia. Augusto cruzou os braços. Teoricamente é muito diferente de praticamente. Isso exigiria força bruta em uma escala que... Não força bruta, interrompeu Lucas, ainda focado na tela. Engenharia reversa inteligente. Os hackers cometeram um erro. Eles usaram uma biblioteca de criptografia open source como base e apenas modificaram alguns parâmetros. Se eu conseguir identificar qual biblioteca e quais modificações, posso criar um script para desfazer o processo. Roberto sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez em semanas que alguém apresentava uma abordagem nova, uma luz no fim do túnel. Quanto tempo você precisa? Perguntou Roberto. Lucas olhou para o relógio. Não sei, horas, talvez dias. Depende de quantos padrões eu conseguir identificar. Você pode trabalhar aqui esta noite? Lucas pensou rapidamente. Tinha mais entregas programadas, mas aquela oportunidade era única. Posso, mas preciso avisar minha mãe. Ela conta comigo para ajudar com meu pai à noite. Use meu telefone e diga a ela que, se você resolver isso, não precisará mais fazer entregas. Lucas fez a ligação. Sua mãe, Dona Helena, ficou preocupada inicialmente, mas ele explicou a situação. Ela conhecia o filho, sabia de sua capacidade e de seus sonhos adormecidos. Deu sua bênção. Roberto ordenou que comida fosse providenciada. Pizza, refrigerantes, café. Ele mesmo ficou na empresa, junto com Augusto e 2 outros técnicos, observando Lucas trabalhar. À medida que as horas passavam, o respeito de Augusto por aquele jovem entregador crescia. Lucas não apenas tinha conhecimento técnico profundo, mas também uma intuição rara. Ele enxergava padrões, onde outros viam apenas caos. À 1 da manhã, Lucas levantou o punho no ar. Achei! A biblioteca base é uma versão modificada da OpenSSL 1.1.1. Eles alteraram o algoritmo de derivação de chave, mas mantiveram a estrutura core. Com isso, posso começar a reconstruir o processo. Roberto, que cochilava em um sofá, acordou sobressaltado. Você conseguiu? Ainda não completamente, mas estou no caminho certo. Agora preciso escrever um script de descriptografia personalizado. As próximas horas foram de tensão absoluta. Lucas escrevia código, testava, ajustava, testava novamente. Cada falha era uma lição. Cada erro o aproximava da solução. Às 4:30 da manhã ele executou o script final. A tela ficou preta por alguns segundos eternos. Depois, linhas de texto começaram a rolar rapidamente, descriptografando o arquivo 1 de 45. 682. Descriptografando o arquivo 2 de 45.682. Descriptografando o arquivo 3 de 45.682. Roberto levantou-se, incrédulo. Está funcionando? Lucas tinha os olhos fixos na tela, os lábios apertados em concentração. Ainda não comemora. Pode dar errado a qualquer momento. Mas não deu. O script continuou implacável, descriptografando arquivo após arquivo. Às 5:40 da manhã, a última linha apareceu. Descriptografia completa. 45.682 arquivos restaurados. 0 arquivos corrompidos. Silêncio absoluto na sala. Então Augusto começou a aplaudir. Os outros técnicos se juntaram. Roberto abraçou Lucas com lágrimas nos olhos. Você salvou minha empresa, rapaz. Salvou o emprego de 80 pessoas. Salvou anos do meu trabalho. Lucas sorriu, exausto, mas realizado. Roberto cumpriu sua promessa.
Pagou os R$ 5.000 a Lucas naquela mesma manhã em dinheiro. Mas não parou por aí. Lucas, quero te fazer uma proposta séria. Vem trabalhar aqui, não como técnico comum, mas como meu especialista em segurança cibernética. R$ 12.000 por mês para começar. Plano de saúde completo para você e sua família. E um orçamento para você terminar sua faculdade. Aceitaria? Lucas ficou sem palavras. Era mais do que sonhava, mais do que julgava possível. Eu não tenho diploma, Sr. Mendes. Não tenho certificações oficiais. Você tem algo mais valioso, competência real. Você fez em uma noite o que dezenas de profissionais credenciados não conseguiram em semanas. Isso vale mais que qualquer papel para mim. Lucas aceitou emocionado. Ligou para sua mãe, que chorou de alegria ao saber que o filho finalmente teria a oportunidade de usar todo o seu potencial. Nos meses seguintes, Lucas não apenas se adaptou ao novo emprego, mas transformou completamente o departamento de segurança da Mendes em Associados. Implementou protocolos rigorosos, treinou a equipe, desenvolveu sistemas proprietários de proteção. Mais importante que isso, sua história inspirou Roberto a mudar a política de contratação da empresa. Ao invés de focar apenas em diplomas e currículos formais, começou a valorizar talento genuíno, paixão e capacidade de resolução de problemas. 6 meses depois do incidente, a Mendes em Associados não apenas havia se recuperado completamente, mas estava mais forte do que nunca. A notícia do entregador que salvou a empresa se espalhou no setor de tecnologia, atraindo a atenção da mídia. Lucas foi convidado para dar palestras em universidades e conferências de tecnologia. Sua história ressoava especialmente com jovens que, como ele, enfrentavam dificuldades financeiras, mas mantinham a paixão por aprender. Em uma tarde chuvosa, Roberto chamou Lucas em sua sala. Sente-se. Quero conversar sobre seu futuro aqui. Lucas sentou-se curioso. Você transformou nosso departamento de segurança. Os incidentes caíram 95% desde que você assumiu. Nossos clientes se sentem mais seguros. E você ainda encontra tempo para estudar e terminar sua faculdade. Roberto fez uma pausa. Estou te promovendo a diretor de segurança da informação. Aumento salarial para R$ 25.000 mensais e participação nos lucros da empresa. Lucas ficou boquiaberto. Sr. Mendes, eu não sei o que dizer. Faz só 6 meses que estou aqui. E nestes 6 meses você provou ser mais valioso que muitos que estão aqui há anos. Aceite o desafio. Aceito. Sem dúvida aceito. Com o novo salário, Lucas conseguiu contratar uma enfermeira para ajudar sua mãe com os cuidados do pai. Também matriculou-se novamente na universidade, agora no período noturno, determinado a concluir o curso que havia interrompido. A vida de Lucas havia mudado radicalmente, mas ele não esqueceu de onde veio. Começou a dar aulas voluntárias em uma ONG de tecnologia na periferia de São Paulo, ensinando jovens de baixa renda a programar e desenvolver habilidades em TI. Roberto, inspirado pela atitude de Lucas, criou um programa de bolsas dentro da empresa. Todo ano, 5 jovens talentos de comunidades carentes receberiam treinamento completo em tecnologia e a oportunidade de trabalhar na Mendes Associados. A história chegou aos ouvidos de outros empresários. Alguns procuraram Roberto para entender como ele havia identificado aquele talento escondido. Sua resposta era sempre a mesma. Eu não identifiquei. Eu simplesmente estava aberto a ver o talento onde ele estivesse, não apenas onde eu esperava encontrá-lo. 1 ano após o incidente, a Mendes Associados organizou um evento de confraternização. Todos os funcionários estavam presentes, além de parceiros e clientes. No meio da celebração, Roberto pediu a palavra. Há exatamente 1 ano, esta empresa estava à beira do colapso. Eu estava desesperado, assustado, sem saber o que fazer. Ele olhou para Lucas, que estava no fundo do salão, tentando manter-se discreto. Então, um entregador de comida entrou pela porta, e tudo mudou. Aplausos encheram o ambiente. Lucas, venha aqui, por favor. Constrangido, Lucas abriu caminho entre os colegas até chegar ao palco. Este jovem me ensinou algo fundamental. Talento não respeita hierarquias sociais ou credenciais acadêmicas. Talento está em todos os lugares,
esperando apenas uma oportunidade para brilhar. Roberto colocou a mão no ombro de Lucas. Ele não apenas salvou esta empresa, ele nos ensinou a ver as pessoas de forma diferente. Lucas pegou o microfone nervoso. Eu só queria agradecer ao Sr. Roberto por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Minha história poderia ter sido diferente. Eu poderia estar fazendo entregas hoje. Não que haja algo de errado nisso. É um trabalho honesto e digno. Mas ter a chance de usar meu potencial, de fazer o que amo e ainda ajudar minha família, isso não tem preço. Mais aplausos. Augusto, que inicialmente havia sido cético em relação a Lucas, agora era um de seus maiores apoiadores. Com o passar do tempo, Lucas continuou a crescer na empresa. Implementou um sistema de inteligência artificial para detectar ameaças em tempo real, desenvolveu parcerias com universidades para pesquisa em cibersegurança e transformou a Mendes em Associados em referência nacional no setor. 3 anos após entrar na empresa, aos 28 anos, Lucas finalmente se formou em ciência da computação. Roberto compareceu à cerimônia de formatura, aplaudindo de pé quando Lucas recebeu o diploma com honras ao mérito. Você merece isso e muito mais, disse Roberto após a cerimônia, abraçando-o. Nada disso seria possível sem o senhor ter me dado uma chance, respondeu Lucas. Eu apenas abri a porta. Você foi quem atravessou e construiu todo o resto. A relação entre os dois havia evoluído de empregador-empregado para uma amizade genuína e respeito mútuo. Roberto via em Lucas o filho que nunca teve, e Lucas via em Roberto o mentor que sempre precisou. 5 anos após aquela entrega fatídica, Lucas estava em sua própria sala, com vista para a cidade. Não tão luxuosa quanto a de Roberto, mas confortável e funcional. Na parede, orgulhosamente emoldurado, estava seu diploma de ciência da computação ao lado de diversas certificações internacionais que havia conquistado. Seu pai havia se recuperado parcialmente do AVC e conseguia ter uma qualidade de vida razoável. Sua mãe não precisava mais trabalhar, podendo dedicar-se ao marido com tranquilidade. Lucas havia comprado uma casa confortável para eles em um bairro seguro. Uma tarde, Carla, agora também sua secretária para assuntos de segurança, entrou em sua sala. Lucas, chegou uma entrega para você. Um jovem entregador, não mais que 20 anos, entrou com um pacote. Usava a mesma jaqueta vermelha que Lucas usara anos atrás, a mesma mochila térmica, o mesmo olhar cansado, mas determinado. Lucas assinou a entrega no aplicativo e, quando o rapaz estava saindo, notou um livro. Saindo de sua mochila, Fundamentos de Segurança da Informação. Você estuda segurança? Perguntou Lucas. O entregador parou, surpreso. Ah, sim, estou no 1º ano de análise de sistemas. Trabalho de dia e estudo à noite. É puxado, mas é o que posso fazer no momento. Lucas sorriu, uma sensação de déjà vu tomando conta dele. Qual seu nome? Gabriel, senhor. Gabriel, você gosta realmente dessa área ou está fazendo só por obrigação? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Eu amo. Desde criança sempre fui fascinado por computadores, por como as coisas funcionam, por segurança digital. Mas preciso pagar as contas, então as entregas. Entendo perfeitamente, interrompeu Lucas. Mais do que você imagina. Me deixa te fazer uma pergunta. Você estaria interessado em um estágio remunerado aqui? Meio período para você continuar estudando. Pagamos acima da média de mercado. E se você se destacar, pode virar efetivo. Gabriel piscou confuso. Estágio? Aqui? Mas eu sou apenas um entregador. Nem terminei a faculdade ainda. Eu também era apenas um entregador, disse Lucas, apontando para uma foto emoldurada na parede. Era dele mesmo, anos atrás, com a jaqueta de entregas ao lado de Roberto, no dia em que foi contratado. E olha onde estou agora. Ele contou sua história para Gabriel, que ouviu boquiaberto. No final, Lucas estendeu um cartão de visitas. Pensa com calma. Se interessar, me liga. Faremos uma entrevista informal, sem pressão. Quero apenas ver se você tem a paixão que eu vejo nos seus olhos agora. Gabriel pegou o cartão com mãos trêmulas. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Chame-me de Lucas. E a propósito, você me lembra muito de mim há alguns anos. Acho que vai dar certo.
Depois que Gabriel saiu, Lucas olhou pela janela, pensativo. A vida tinha uma forma curiosa de criar círculos, de devolver ao mundo o que você recebe. Roberto entrou em sua sala naquele momento. Vi você conversando com o entregador. Aconteceu algo? Lucas sorriu. Acabei de fazer o que você fez por mim há 5 anos. Dei uma chance a alguém. Roberto colocou a mão no ombro de Lucas. E assim o ciclo continua. Você aprendeu bem. 2 meses depois, Gabriel começou seu estágio. Assim como Lucas havia feito, ele se destacou imediatamente. Tinha a mesma fome de conhecimento, a mesma dedicação, a mesma capacidade de ver soluções onde outros viam problemas. Lucas tornou-se seu mentor, da mesma forma que Roberto havia sido o dele. Ensinava não apenas aspectos técnicos, mas também lições de vida, resiliência, humildade. A Mendes em Associados continuou crescendo. O programa de bolsas criado por Roberto já havia beneficiado mais de 50 jovens de comunidades carentes. Muitos deles agora trabalhavam em empresas de tecnologia importantes. Alguns haviam criado suas próprias startups. A história de Lucas virou caso de estudo em escolas de negócios. Não como um conto de fadas sobre sorte, mas como um exemplo de como oportunidade e talento, quando se encontram, podem criar resultados extraordinários. Em uma noite, durante um jantar em família com sua mãe, pai e Roberto, que havia se tornado praticamente parte da família, Dona Helena ergueu a taça. Quero fazer um brinde, disse ela, com lágrimas nos olhos, ao meu filho, que nunca desistiu de seus sonhos mesmo quando tudo parecia impossível. E ao Sr. Roberto, que soube enxergar o valor onde outros não viam. E aos entregadores, acrescentou Lucas sorrindo, que trabalham duro todos os dias, cada um carregando histórias, sonhos e potenciais únicos. Roberto levantou sua taça. Ao talento, esteja ele onde estiver, e a coragem de dar chances. Brindaram juntos, celebrando não apenas o sucesso profissional, mas as conexões humanas que haviam transformado vidas. Lucas olhou ao redor da mesa, cercado pelas pessoas que amava, vivendo uma vida que mal ousava sonhar anos atrás. Tudo porque, em um dia aleatório, ele fez uma entrega na empresa certa, conheceu a pessoa certa e teve a coragem de aceitar uma oportunidade improvável. E agora estava passando adiante a mesma oportunidade que recebeu, criando um legado que ia muito além de códigos, algoritmos e sistemas de segurança. Era um legado de esperança, de possibilidades, de acreditar que o mérito pode emergir dos lugares mais inesperados. 10 anos após aquele primeiro encontro, a Mendes em Associados havia se tornado uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Lucas, agora sócio da empresa, liderava uma equipe de mais de 200 profissionais de segurança cibernética. Gabriel, seu antigo estagiário, estava agora em posição similar à que Lucas ocupava quando começou. Diretor de uma divisão importante, mentor de novos talentos perpetuando o ciclo de oportunidades. Roberto, agora com 70 anos, havia se aposentado oficialmente, mas ainda frequentava a empresa regularmente, não para trabalhar, mas para observar o legado que ajudou a construir. Em uma conferência internacional de tecnologia, Lucas foi convidado para fazer o discurso principal. O auditório estava lotado com mais de 5.000 pessoas. Ao subir no palco, ele carregava consigo não apenas a responsabilidade de representar sua empresa, mas também a história de todos aqueles que, como ele, tiveram que lutar contra probabilidades desfavoráveis. Minha história começa com uma entrega de comida, iniciou, e o público riu. Mas não é uma história sobre sorte. É sobre preparo encontrando oportunidade. É sobre nunca parar de aprender, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. É sobre pessoas como Roberto Mendes, que teve a sabedoria de enxergar além de diplomas e títulos. Fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Quantos talentos estão escondidos por aí? Quantos futuros brilhantes estão entregando comida, dirigindo táxis, trabalhando em empregos que não refletem seu potencial real? Não porque sejam incapazes, mas porque nunca tiveram uma chance. Minha mensagem para os empregadores aqui presentes é: olhem além do óbvio. Minha mensagem para os jovens trabalhadores é: nunca parem de aprender, nunca percam a esperança.
A oportunidade pode chegar quando você menos espera. A plateia se levantou em aplausos. Entre o público estava um jovem empresário que, semanas depois, daria uma oportunidade semelhante a um motoboy que demonstrou conhecimentos avançados de design. E assim, a história continuava se replicando, cada vez alcançando mais pessoas, mudando mais vidas. Depois da conferência, Lucas recebeu centenas de mensagens de pessoas compartilhando suas próprias histórias. Estudantes que trabalhavam em múltiplos empregos enquanto tentavam se formar, profissionais talentosos presos em subempregos, jovens de comunidades carentes com habilidades extraordinárias, mas sem oportunidades. Uma mensagem em particular chamou sua atenção. Era de uma jovem chamada Mariana, de 22 anos, que trabalhava como faxineira em um shopping center. Ela contava que nas pausas do trabalho estudava desenvolvimento de aplicativos por tutoriais gratuitos no YouTube. Havia criado 3 apps funcionais, mas não conseguia nem mesmo uma entrevista em empresas de tecnologia porque seu currículo não tinha experiência formal ou diploma universitário. Lucas respondeu pessoalmente, convidando-a para uma conversa. Quando Mariana chegou a Mendes em Associados, vestindo seu melhor conjunto de roupas, mas ainda assim claramente intimidada pelo ambiente corporativo, Lucas a recebeu pessoalmente na recepção. Mariana, bem-vinda. Pode me mostrar seus aplicativos? Ela tirou um celular antigo da bolsa, com a tela rachada, e mostrou seus projetos. Lucas ficou impressionado. Os apps eram simples, mas muito bem construídos, com interface intuitiva e código limpo. Para alguém autodidata sem recursos, o trabalho era excepcional. Você aprendeu tudo isso sozinha? Perguntou Lucas. Sim, senhor. Sempre gostei de tecnologia, mas minha família não tinha condições de pagar uma faculdade. Então estudei por conta própria. São 3 anos assistindo vídeos, lendo documentação, praticando sempre que posso. Lucas sorriu, vendo-se naquelas palavras. Tenho uma proposta. Vou te contratar como desenvolvedora júnior. Salário inicial de R$ 6.000, com revisão em 6 meses. Além disso, a empresa pagará sua faculdade de engenharia de software, se você quiser fazer. Aceitaria? Mariana começou a chorar, incapaz de formar palavras. Apenas assentiu com a cabeça, as mãos tremendo de emoção. Não precisa chorar, disse Lucas, oferecendo um lenço. Você merece isso. Seu talento é real, sua dedicação é evidente. Tudo o que você precisava era de uma chance, e agora tem. Aquela foi a primeira de muitas contratações não convencionais que Lucas fez naquele ano. Um segurança noturno que programava durante os turnos vazios. Uma cabeleireira que criava designs gráficos incríveis nas horas vagas. Um garçom com conhecimentos profundos em análise de dados. Cada contratação reforçava a filosofia que Roberto havia iniciado. Talento não tem endereço fixo, não se limita a salas de aula formais, não espera diplomas para florescer. A história de Lucas e as subsequentes contratações ganharam ainda mais atenção da mídia. Reportagens em jornais nacionais, entrevistas em programas de televisão, artigos em revistas especializadas. A Mendes em Associados tornou-se sinônimo de meritocracia real e oportunidade. Roberto observava tudo com orgulho paternal. Uma noite, durante um jantar particular, ele fez uma proposta a Lucas. Você transformou esta empresa de formas que eu nunca imaginei, mas acho que seu impacto pode ir além daqui. Já pensou em criar uma fundação? Lucas colocou o garfo na mesa, interessado. Que tipo de fundação? Uma organização dedicada a identificar talentos escondidos e conectá-los com oportunidades. Não caridade, mas um sistema estruturado de descoberta e desenvolvimento de potencial. Eu financiaria os primeiros anos de operação. A ideia ressoou profundamente com Lucas. Nas semanas seguintes, ele trabalhou intensamente no projeto. Consultou educadores, psicólogos, empresários e, principalmente, pessoas que haviam superado barreiras socioeconômicas para alcançar sucesso. 6 meses depois, a Fundação Oportunidade Criativa foi lançada. O nome foi escolhido por Mariana, que agora era desenvolvedora plena na empresa e uma das conselheiras da fundação. A fundação operava de forma simples, mas eficaz. Qualquer pessoa poderia se inscrever
e apresentar evidências de suas habilidades, projetos pessoais, trabalhos voluntários, portfólios, qualquer coisa que demonstrasse competência real. Uma equipe de avaliadores, todos pessoas que haviam seguido caminhos não convencionais ao sucesso, analisava as inscrições. Os selecionados recebiam mentoria, conexões com empresas parceiras, apoio financeiro se necessário e acompanhamento contínuo. Não era apenas sobre arrumar um emprego, mas sobre desenvolver carreiras sustentáveis e significativas. Nem tudo foram flores. A fundação enfrentou críticas de diversos setores. Alguns acadêmicos argumentavam que a iniciativa desvalorizava a educação formal. Outros empresários questionavam a sustentabilidade de contratar pessoas sem credenciais tradicionais. Em um debate televisionado, Lucas enfrentou um professor universitário particularmente crítico. "O senhor está criando uma falsa esperança", argumentou o professor. "A maioria das pessoas não tem o talento excepcional que você teve. Diplomas existem por uma razão. Eles certificam conhecimento estruturado e completo." Lucas respirou fundo antes de responder. "Professor, com todo respeito, não estou dizendo que educação formal não importa. Que eu mesmo voltei e terminei minha faculdade. O que questiono é a ideia de que educação formal seja o único caminho válido. Existem pessoas brilhantes que, por circunstâncias da vida, não podem seguir o caminho tradicional. Essas pessoas merecem ser invisíveis? Mas como garantir qualidade sem os padrões estabelecidos? Avaliando competência real. Mariana, uma das nossas desenvolvedoras, criou 3 aplicativos funcionais antes de ser contratada. Isso não demonstra competência? Gabriel, outro profissional nosso, resolveu problemas de segurança que especialistas certificados não conseguiram. Isso não vale nada sem um papel na parede? O debate continuou acalorado, mas Lucas manteve sua posição com firmeza e respeito. Ele não estava atacando o sistema educacional, mas defendendo caminhos alternativos para aqueles que precisavam deles. Apesar das críticas, os resultados da fundação falavam por si. No primeiro ano, 127 pessoas foram colocadas em empregos qualificados. A taxa de retenção após um ano foi de 89%, comparada com 76% da média de mercado. Os empregadores parceiros reportavam alta satisfação com os profissionais indicados. Com todo o sucesso e reconhecimento, Lucas começou a sentir o peso das expectativas. Ele não era mais apenas um profissional de tecnologia, mas um símbolo de mobilidade social, um porta-voz de uma causa, uma figura pública. Havia dias em que sentia falta da simplicidade de simplesmente resolver problemas técnicos. Agora cada decisão sua era analisada, cada palavra era citada, cada ação tinha repercussões além do que imaginava. Uma noite especialmente difícil depois de um dia repleto de reuniões, entrevistas e compromissos, Lucas procurou Roberto. "Não sei se sou a pessoa certa para isso tudo", confessou. "Eu só queria programar, resolver problemas técnicos. Agora sou esperado em conferências, entrevistas, eventos. É muita pressão. Roberto, sempre sábio, serviu 2 copos de uísque. Sabe qual foi o momento mais importante da minha carreira? Não foi quando faturei meu primeiro $1 milhão, nem quando abrimos capital na bolsa. Foi quando entendi que sucesso verdadeiro não é sobre você. É sobre quantas vidas você toca positivamente. Mas e se eu falhar? E se decepcioná-los? Lucas, você já falhou? Já cometeu erros? Claro que sim. E o que aconteceu? Aprendi e segui em frente. Exatamente. Ninguém espera a perfeição de você. As pessoas se inspiram na sua jornada porque ela é real, com falhas, dúvidas e superações. Continue sendo autêntico. Continue fazendo o que sabe fazer de melhor. E o resto se ajusta. A conversa ajudou Lucas a recentrar-se. Ele decidiu delegar mais responsabilidades na fundação, contratando gestores especializados, e voltou a dedicar mais tempo ao que realmente amava: trabalhar com tecnologia e mentorar diretamente pessoas. 15 anos após aquela entrega que mudou tudo, Lucas recebeu um convite especial. A empresa de entregas para a qual ele havia trabalhado estava fazendo um evento comemorativo e queria homenageá-lo como exemplo de ex-funcionário bem-sucedido. Inicialmente hesitante, Lucas aceitou. No dia do evento, voltou a vestir a jaqueta vermelha de entregador, agora guardada cuidadosamente em seu closet como uma relíquia.
Quando chegou ao evento, encontrou centenas de entregadores ativos. Jovens, velhos, homens, mulheres, cada um com sua própria história, seus próprios sonhos e desafios. Durante seu discurso, Lucas não falou sobre seu sucesso atual. Falou sobre as noites frias, em que fazia entregas com chuva, sobre a vergonha que às vezes sentia quando pessoas o tratavam com desdém, sobre o cansaço de trabalhar 12 horas por dia e ainda estudar de madrugada. Eu sei o que vocês passam, disse, e a emoção em sua voz era genuína. Sei o que é ser invisível para a maioria das pessoas, ser apenas mais um entregador em milhares. Mas quero que saibam, vocês não são invisíveis. Cada um de vocês carrega potenciais únicos, talentos esperando serem descobertos. Ele anunciou uma parceria entre a Fundação Oportunidade Criativa e a empresa de entregas. Todo entregador interessado teria acesso gratuito a cursos online de tecnologia, negócios, design e outras áreas. Os que se destacassem seriam conectados com empresas parceiras para oportunidades de carreira. Não prometo que todos vocês terão a mesma trajetória que eu, concluiu Lucas. Mas prometo que, se vocês tiverem talento e dedicação, não faltará oportunidade de mostrar do que são capazes. A reação foi avassaladora. Lágrimas, abraços, agradecimentos. Para muitos daqueles entregadores, era a primeira vez que alguém reconhecia seu valor, além do serviço que prestavam. Um entregador idoso, de cerca de 60 anos, aproximou-se timidamente de Lucas. Meu filho, disse ele, voz embargada, eu te fiz uma entrega há 15 anos. Não me lembro especificamente qual, mas talvez tenha sido aquela que mudou sua vida. Fico feliz que alguém tenha visto seu valor. Lucas abraçou o homem emocionado. Aquele momento cristalizou tudo o que ele havia construído. Um ciclo de reconhecimento, oportunidade e gratidão. Aos 78 anos, Roberto Mendes sofreu um infarto súbito. Sobreviveu, mas os médicos foram claros. Ele precisava reduzir drasticamente seu ritmo de vida. Durante sua recuperação, Lucas visitava-o diariamente. Conversavam sobre tecnologia, negócios, mas principalmente sobre vida, família, propósito. Sabe qual meu maior orgulho? Perguntou Roberto em uma dessas visitas. Não é a empresa. São as pessoas que ajudamos a transformar. Você, Gabriel, Mariana, os mais de 1000 beneficiados pela Fundação. Esse é o legado que importa. Você construiu tudo isso, respondeu Lucas. Sem aquele dia, aquela oportunidade, não. Interrompeu Roberto firme. Eu apenas abri uma porta. Você construiu um castelo inteiro e agora está ensinando outros a construir os seus. Meses depois, já recuperado, mas seguindo recomendações médicas, Roberto oficializou algo que já era realidade há anos. Transferiu suas ações da Mendes em Associados para Lucas, tornando-o o principal acionista e CEO oficial. Na assembleia onde o anúncio foi feito, Roberto fez questão de discursar pessoalmente. Estou entregando minha empresa não para o profissional mais credenciado, nem para quem tem o currículo mais impressionante. Estou entregando para quem demonstrou, todos os dias nos últimos 15 anos, os valores que construímos juntos. Excelência técnica, sim, mas principalmente humanidade. Visão social e compromisso com oportunidade. Lucas assumiu a liderança completa da empresa com um misto de orgulho e responsabilidade. Sua primeira decisão como CEO foi criar um programa ainda mais ambicioso de inclusão social na tecnologia, expandindo as iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas. Gabriel, o ex-entregador que Lucas havia ajudado anos atrás, agora era vice-presidente de inovação. Mariana liderava uma equipe de 50 desenvolvedores. Dezenas de outros profissionais com histórias similares ocupavam posições-chave na empresa. A Mendes em Associados tornou-se um caso de estudo não apenas por sua excelência técnica, mas por seu modelo inovador de gestão de pessoas. Universidades enviavam pesquisadores para entender como a empresa conseguia identificar e desenvolver talentos tão eficientemente. A resposta era mais simples do que imaginavam. Eles olhavam além do óbvio, valorizavam demonstrações práticas de competência sobre credenciais e investiam genuinamente no desenvolvimento de cada pessoa. Um dia, Lucas recebeu a visita de uma jovem jornalista
fazendo uma reportagem sobre mobilidade social no Brasil. Durante a entrevista, ela fez uma pergunta que o fez pausar. Senhor Lucas, o senhor não acha que sua história é uma exceção? Que a maioria das pessoas na sua situação original não conseguiria o mesmo? Lucas pensou cuidadosamente antes de responder. Minha história é excepcional nas circunstâncias, sim. Tive sorte de encontrar Roberto no momento certo. Mas aqui está o ponto. Quantas outras histórias excepcionais nunca acontecem porque a oportunidade nunca chega? Quantos talentos morrem invisíveis? Não estou dizendo que todos serão CEOs ou milionários, mas afirmo que existem milhões de pessoas com potencial para contribuir significativamente se apenas recebessem uma chance real. A jornalista assentiu fazendo anotações. E como mudar isso sistemicamente? Mudando mentalidades. Empresários precisam entender que talento não tem código postal. Educadores precisam reconhecer que aprendizado acontece em diversos formatos. A sociedade precisa parar de julgar valor humano baseado em diplomas e cargos. É uma mudança cultural lenta, mas possível. A Fundação e empresas como a nossa estamos plantando sementes. 20 anos após a entrega que mudou tudo, Lucas estava revisando números financeiros quando Carla, que continuava como sua assistente executiva, entrou apressada. Lucas, tem uma pessoa insistindo para falar com você. Diz que é urgente e pessoal. Quem é? Ele não quis dar o nome completo. Disse apenas que foi você quem entregou comida aqui há 20 anos. Lucas franziu a testa, confuso, mas curioso. Mande entrar. Um homem de cerca de 40 anos entrou. Magro, roupas simples mas limpas, olhar determinado mas respeitoso. Lucas não o reconheceu inicialmente. Senhor Lucas, obrigado por me receber. Meu nome é Eduardo. Nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas há 20 anos você entregou comida nesta empresa. Eu trabalhava na lanchonete de onde veio aquela entrega. Lucas fez sinal para ele sentar. Continue. Eu ouvi quando você voltou à lanchonete, dias depois daquela entrega, e contou para o pessoal que havia conseguido um emprego aqui. Você estava radiante. Aquela história me marcou. Eduardo fez uma pausa emocionado. Eu era cozinheiro, mas estudava administração à noite. Sua história me inspirou a não desistir. Terminei minha faculdade, fiz pós-graduação, trabalhei duro. Hoje sou dono de uma pequena rede de restaurantes com 5 unidades. Lucas sorriu, tocado. Isso é maravilhoso, Eduardo. Mas por que veio aqui me contar isso hoje? Porque quero fazer o mesmo que você fez. Quero dar oportunidades para pessoas que trabalham para mim. Tenho funcionários talentosos que poderiam ser mais, fazer mais. E queria aprender com você como identificar e desenvolver esses talentos. Eles conversaram por 2 horas. Lucas compartilhou estratégias, erros cometidos, lições aprendidas. Ao final, conectou Eduardo com a Fundação Oportunidade Criativa para estabelecer uma parceria. Depois que Eduardo saiu, Lucas ficou sozinho em sua sala, refletindo. Sua história havia inspirado alguém que ele nem conhecia, que, por sua vez, estava criando oportunidades para outros. O efeito dominó era real, mensurável, belamente caótico em sua disseminação. A trajetória de Lucas e o impacto da Fundação Oportunidade Criativa não passaram despercebidos em escalas maiores. Ele recebeu diversos prêmios de inovação social. Foi nomeado uma das pessoas mais influentes do Brasil na área de tecnologia. E sua história foi tema de um documentário premiado internacionalmente. Mas o reconhecimento que mais o emocionou veio de forma inesperada. O governo federal o convidou para participar de um conselho consultivo sobre educação e empregabilidade, ajudando a moldar políticas públicas nacionais. Na primeira reunião do conselho, Lucas apresentou dados concretos da Fundação. Taxa de empregabilidade de 87%, satisfação dos empregadores de 92%, salários médios 40% acima do que os beneficiados ganhavam anteriormente. Esses números provam que o modelo funciona, argumentou Lucas. Não é caridade, não é assistencialismo. É identificação estruturada de competências e conexão com oportunidades adequadas. Um dos ministros presentes questionou. Mas isso é escalável nacionalmente? A Fundação atende algumas centenas por ano. Como transformar isso em política para milhões? Lucas já esperava essa pergunta. Sozinhos não conseguimos.
Mas se o governo criar incentivos fiscais para empresas que adotarem modelos similares, se universidades criarem processos alternativos de certificação baseados em competências práticas, se houver campanhas nacionais mudando a percepção sobre caminhos não tradicionais de carreira, então sim, é escalável. As discussões se estenderam por meses, mas eventualmente resultaram em um programa piloto em 3 estados, incentivos fiscais para empresas que contratassem profissionais através de avaliações práticas de competência, independente de formação acadêmica tradicional. O piloto foi um sucesso. Milhares de pessoas conseguiram empregos qualificados que antes lhes eram inacessíveis. A iniciativa foi expandida nacionalmente 2 anos depois. Um quarto de século após aquela entrega de comida, Lucas estava com 50 anos. A Mendes em Associados era agora uma corporação multinacional com escritórios em 12 países. A Fundação Oportunidade Criativa havia ajudado mais de 10.000 pessoas diretamente e inspirado a criação de organizações similares em diversos países. Roberto falecera pacificamente aos 87 anos, cercado por Lucas, sua família e amigos. Em seu testamento, deixou uma carta para Lucas que dizia simplesmente: "Você superou todos os meus sonhos para esta empresa. Mais importante, você entendeu que negócios existem para servir pessoas, não o contrário. Obrigado por provar que eu estava certo sobre você." Lucas mantinha a carta emoldurada em sua mesa. Sua mãe, Dona Helena, aos 75 anos, era voluntária ativa na fundação, contando sua história para inspirar outras mães em situações difíceis. Seu pai, embora com limitações físicas, havia vivido mais 15 anos felizes após o AVC, falecendo aos 82 anos, cercado de amor e conforto que Lucas pôde proporcionar. Gabriel era agora CEO de sua própria startup de segurança cibernética, avaliada em bilhões. Mariana liderava o departamento de desenvolvimento de produtos da Mendes Associados e também era conselheira de diversas empresas de tecnologia. Mas talvez o momento mais significativo daquele ano de aniversário foi quando Lucas recebeu uma carta. Era de um jovem entregador de apenas 19 anos, chamado Pedro, que escrevia: "E assim termina mais uma das nossas belas histórias. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, cada semana é uma nova viagem por emoções, mistérios e sonhos. Até a próxima história."